Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, celebramos o quarto domingo da Páscoa. A quais mãos eu tenho me confiado diariamente? E também neste, que talvez seja a pergunta a nos fazermos, e aproveitamos também neste domingo para rezarmos pelas vocações, nessa jornada mundial de orações pelas vocações. Rendendo graças também e acolhendo, bendizendo a Deus, rezando pelo nosso Papa Leão XIV, e também temos essa grata alegria como pastor da igreja, como esse bom pastor. Então, o quarto domingo da Páscoa nos apresenta Jesus, o bom pastor. É ele o profeta de Nazaré, o anunciador do reino de Deus. O Messias pobre que se compadece dos pobres. O coração misericordioso em relação aos pecadores. O Senhor onipotente que dá a vida para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Olhemos para Ele, contemplemos, olhemos para ver a sua face misericordiosa. Ouçamos também a sua voz, aquela que chega ao nosso coração, e sigamos seus passos. Deixemos-nos curar e cuidar por Ele, para que, seguindo o seu exemplo, sejamos também capazes de amar e servir aqueles que Ele amou até o fim. Rezemos para que não faltem às nossas comunidades pastores humildes, bons e dedicados, autênticos seguidores do bom pastor. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada qual o seu próprio caminho, nos diz o profeta Isaías. É que essas palavras do profeta Isaías retratam o mundo atual. Uma humanidade que anda errante, que não sabe para onde vai. Além disso, o individualismo faz com que cada um siga seu próprio caminho, ou seja, sua própria desorientação, perdendo-se, machucando-se e, às vezes, destruindo-se com suas próprias mãos. A resposta que o Pai deu à necessidade que todo ser humano tem de orientação, ou seja, que cada ovelha tenha ou tem de encontrar, então, o seu pastor, foi enviar o seu Filho. E, de fato, Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Jesus não apenas nos convidou a pedir ao Pai que envie pastores para cuidar do seu rebanho, mas Ele mesmo abraçou a missão de ser um pastor segundo o coração de Deus. Neste sentido, São Pedro afirma: estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora retornastes ao pastor e guarda de vossas almas. Está na primeira carta de Pedro. Na sua mensagem para este domingo, antes da sua morte, quando ele ainda estava no hospital Gemelli, então pensando nesse domingo, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, escrevendo enquanto estava ali internado em Roma, o Papa Francisco nos lembrou de que a desorientação do mundo atual se traduz numa crise de identidade, que é uma crise de sentido e de valores, que a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar. Infelizmente, é dentro dessa confusão digital que as nossas gerações têm buscado respostas, afastando-se da voz de Jesus, cuja verdade do Evangelho nos salva da desorientação
e acolhendo então como verdade a voz de TikTokers, YouTubers e influencers digitais, os quais são apenas cegos conduzindo cegos. Ao revelar-se então como o único e verdadeiro pastor, Jesus afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar, no sentido bíblico, significa obedecer. Então, muitas pessoas, elas se recusam a escutar a voz de Jesus que ressoa através da igreja para obedecer cegamente a voz dos pastores da mídia, ainda que sejam líderes religiosos católicos. Muitas dessas ovelhas se recusaram então a ouvir a voz do Papa Francisco, por exemplo, porque suas palavras questionavam a ideologia política delas. Além disso, essas ovelhas escolheram viver sua fé separadas do rebanho de Cristo. Se consideram católicas, mas não frequentam e não querem pertencer a nenhuma paróquia. Não são apenas ovelhas sem pastor, mas também sem rebanho. Sendo rejeitado por muitos líderes religiosos, assim como o Papa Francisco foi rejeitado por católicos conservadores e tradicionalistas, Jesus sempre permaneceu sereno e confiante na sua missão, entendendo que todo ser humano é livre para escolher a quem seguir, por quem se orientar, e aqueles que rejeitaram sua palavra não eram verdadeiramente suas ovelhas. Porque Deus não impõe absolutamente nada nas nossas vidas, mas Ele propõe a salvação. E nós temos a liberdade de acolher, dando nosso sim ou não. Essa rejeição à palavra do Evangelho foi testemunhada por Paulo e Barnabé, no texto dos Atos, que agora, há pouco, nós ouvimos. E era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos, porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Qualquer pessoa tem o direito de recusar-se a obedecer à palavra de Jesus, anunciada então pela igreja através da pregação do Evangelho. O grande perigo, porém, é esta recusa torná-la então indigna da vida eterna. Não podemos nos esquecer de que o próprio apóstolo Pedro afirmou a Jesus: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Então, recusar a pregação do Evangelho, alegando ser esta uma palavra muito dura, questionadora e exigente, que denuncia o quanto o nosso modo de viver e de ser não está de acordo com a vontade de Deus, pode até nos deixar mais livres para seguirmos nossos próprios caminhos, nossas próprias desorientações, mas nos distanciará sempre mais da vida eterna. Contrapondo-se à desorientação do mundo atual, Jesus afirma: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. A única forma de não nos perdermos na desorientação de um mundo moderno e nos guiar pela voz de Jesus no Evangelho, voz que precisa não apenas ser ouvida por nossos ouvidos, mas sobretudo pelo nosso coração. Aqui são oportunas as palavras, mais uma vez, do Papa Francisco na sua mensagem para o dia de hoje. O mundo, queridos jovens, vos induz a fazer escolhas precipitadas e a encher os dias de barulho, impedindo a experiência de um silêncio aberto a Deus que fala ao coração.
Tende a coragem de parar, de escutar dentro de vós e de perguntar a Deus o que Ele sonha para vós. O silêncio do coração é indispensável para interpretar o chamado de Deus na própria história e para dar uma resposta livre e consciente. Depende unicamente de cada um de nós afastar-se do barulho, entrar no quarto do seu silêncio interior para podermos ouvir a voz do nosso pastor, cuja orientação nos tira da confusão e nos mostra um caminho para a vida eterna. Sem essa atitude, nós seguimos pela vida como uma folha seca que o vento da desorientação empurra para onde quer. É na oração diária que voltamos, então, a nos colocar nas mãos do Pai e do Filho. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Aqui é preciso ter consciência que somos nós que escolhemos em quais mãos nos colocar, a quais mãos nos confiar. Por mais que o ser humano moderno pense ser autônomo, ele sempre acaba por se confiar às mãos de algo ou também de alguém. Nenhuma ovelha consegue sobreviver sem vincular-se a algo ou a alguém que se torne para ela seu pastor, seu segurança, seu protetor, sua orientação. Em quais mãos eu me sinto neste momento? A quais mãos eu tenho me confiado? As mãos do mercado? As mãos de algum influenciador digital? As mãos de algum lobo vestido com pele de pastor? As mãos do meu próprio vício e do meu próprio pecado? Só experimenta a proteção e só encontra a vida quem escolhe permanecer nas mãos do Pai e do Filho, como revela o livro do Apocalipse. Nunca mais terão fome nem sede, nem o molestará o sol, nem algum calor ardente, porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me aqui imaginando Jesus ali na frente, daquele que uma vez foi cego, e também de alguns fariseus que conta estas parábolas a eles. Peço aquilo que quero, ver a beleza do verdadeiro pastor, ser como aquele ex-cego que recebe seu convite, não como os fariseus que preferiram então permanecer na escuridão. E buscando tirar proveito, medito sobre as palavras de Jesus. Elas me apresentam dois modelos de homem, para que eu possa ver a diferença entre o que dá a vida e o que dá a morte. Escolhendo me deixar conduzir justamente por aquele que é caminho, verdade e vida. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.